Olá, amadas! Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Juntas nós estamos fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber. Hoje vamos ler partes do capítulo 10. Vamos lá? Depressão altera sua identidade. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Jó 30 e 27. Pacientes com depressão e um sentimento de perda de identidade se questionam sobre o motivo de sua personalidade ser tão afetada durante um episódio depressivo. O deprimido normalmente apresenta baixa autoestima e sentimentos de fracasso de maneira progressiva. Inicialmente, são apenas pensamentos esporádicos, mas com o avançar da doença, esses sentimentos se tornam dominantes. O paciente apresenta perda de confiança em si mesmo e nos outros. Presta mais atenção aos seus problemas, não nas soluções. Se prende a pensamentos ruins sobre a vida, não consegue observar ou aproveitar as coisas boas que o cercam. Foca em memórias e lembranças ruins do passado e não consegue pensar ou refletir positivamente sobre o futuro. Enfim, ele passa a ter uma vida marcada pela lamentação, extrema autocrítica e culpa. Depressão produz isolamento social. Outro ponto presente é o isolamento social. Pessoas deprimidas tendem a se afastar progressivamente de amigos e familiares. O isolamento, junto com problemas cognitivos e afetivos, faz que o paciente tenha problemas no trabalho, podendo levar a pedir demissão ou ser demitido. Isso porque o paciente deprimido pode tomar atitudes e adotar comportamentos que visam compensar ou tamponar os sintomas que apresentam. Entre os casos, pode apresentar compulsão por álcool, drogas, sexo, compras ou comida. Depressão leva o cristão a ter pensamento de suicídio. A perda da identidade, o isolamento e a culpa pode levar o paciente a pensamentos extremos como o suicídio. Quando pensamos que um cristão nunca tentará o suicídio, cometemos dois grandes equívocos. O primeiro é acreditar que o cristão não possa apresentar pensamentos suicidas. O segundo é inibir que se fale abertamente sobre o tema dentro da igreja. São vários casos que acompanhei de pastores que pensaram ou tentaram suicídio. Da mesma forma, só para citar alguns personagens bíblicos como Jó e Elias, pensaram nessa aparente solução para os seus problemas. A pessoa com depressão pensa em tirar a própria vida de diversas maneiras. No entanto, o cristão geralmente pensa em suicídio de maneira diferente, pedindo a Deus para o levar ou desejando um acidente ou uma doença que o leve para o paraíso. O profeta Elias, por exemplo, não pensou em atentar contra sua própria vida, mas pediu a Deus que o levasse. Inicialmente, o cristão pode permanecer apenas nesse desejo de que Deus o leve, mas, posteriormente, se a doença se agravar, poderá tentar dar cabo à própria vida. A família de alguém com depressão tem um grande papel em ajudar esses pacientes que estão fragilizados e em alguns momentos se tornam incapazes de reação emocional. Amadas, extremamente importante a leitura dessa frase novamente. A família de alguém com depressão tem grande papel em ajudar esses pacientes que estão fragilizados e em alguns momentos se tornam incapazes de reação emocional. Então, como família, precisamos estar próximos, tentando ajudar essa pessoa. Há fatores que podem proteger um doente com depressão de cometer suicídio, como ter uma fé ativa, bom suporte familiar, não apresentar problemas financeiros e ter uma boa capacidade desenvolvida ao longo da vida para lidar com frustrações. Por outro lado, solidão, sentimento de menos-valia e de não pertencimento, histórico familiar de suicídio, problemas financeiros, desemprego, estresse crônicos, doenças clínicas graves como câncer
perda de status social, ausência de espiritualidade e crises existenciais recorrentes aumentam o risco de dar cabo à própria vida. Conselheiros cristãos devem entender que os pensamentos de suicídio são uma emergência. Vamos repetir, né? Conselheiros cristãos devem entender que os pensamentos de suicídio são uma emergência. Toda pessoa que manifesta o desejo de morrer durante o aconselhamento, sobretudo se estiver planejando o ato, deve ser encaminhada o mais rápido possível para um profissional de saúde mental para avaliação. O cristão em depressão, diante de pensamentos de suicídio, poderá orar para que Deus os afaste da sua mente e proteja seus sentimentos dos desejos de morte inspirados pelo diabo. O nosso adversário aproveita a fragilidade emocional imposta pela depressão para plantar pensamentos de morte, ruína e fracasso na mente dos servos de Deus. A própria depressão pode produzir esses sentimentos. Contudo, eles podem ser criados ou alimentados pelas forças espirituais do mal. Familiares e amigos de pessoas com depressão devem sempre orar para que Deus afaste esses pensamentos da mente do deprimido. Outro ponto de muita atenção e prática, né? Familiares e amigos de pessoas com depressão devem sempre orar para que Deus afaste esses pensamentos da mente do deprimido. O suicídio é cercado de vários mitos. Quando falamos sobre suicídio, há alguns erros e preconceitos que devem ser derrubados. São atitudes e tabus que impedem a busca e o socorro adequado pelo paciente deprimido. Iremos abordar alguns desses erros. O primeiro erro: quem fala muito sobre suicídio não o comete, quer apenas chamar atenção. Pensamos que alguém que fala muito em se matar quer chamar atenção e nunca praticará o ato. Eis um grande equívoco. A maior parte das pessoas que cometem suicídio fala antes do ato sobre o desejo de morrer. Não devemos ignorar pensamentos de morte, mesmo que a pessoa tenha tentado várias vezes de maneira superficial e não conseguido tirar a própria vida. O segundo erro: falar sobre suicídio com alguém com depressão pode colocar na cabeça dele a ideia de se matar. É preciso saber que quem deseja se matar devido à depressão não tem esses sentimentos por meio de algo imposto por outra pessoa, mas em decorrência da sua própria doença. Quando falamos abertamente com alguém com depressão sobre a presença ou não de pensamentos de morte, ela se sente acolhida, compreendida e amada. Falar abertamente sobre o suicídio pode ser o início da cura e salvar inúmeras vidas. A importância aqui da comunicação, do diálogo. Na igreja, ao se abordar um deprimido com pensamentos de morte, é preciso não julgar a pessoa, evitando condená-la ao inferno, tampouco rotular de covarde. Terceiro erro: quem já tentou várias vezes nunca irá se matar. Pessoas que tentaram suicídio mais de uma vez têm maior chance de tentar novamente e conseguir. Quarto erro: todo suicida quer morrer, não tem amor à vida ou consideração com os familiares. Nem sempre alguém que tenta o suicídio quer morrer. Há sentimentos antagônicos e, por vezes, a tentativa é um grito de socorro diante de situações em que o doente, tomado pela depressão, se sente um peso ou não vê solução para os seus problemas. Quinto erro: quem usa o suicídio como estratégia de vingança, moeda de troca ou punição nunca irá se matar. As pessoas que manifestam esses desejos devem ser encaminhadas para um suporte espiritual, médico e psicológico. Temos que dar atenção a sinais e pistas que indicam quando a pessoa que planeja o suicídio pode estar por semanas ou dias de cometer o erro. Do mesmo modo, há pessoas que antes de se matar
doam objetos com valor material ou sentimental, arrumam documentos, fazem seguro de vida ou têm uma preocupação financeira súbita e inesperada. Pessoas que já tentaram suicídio outras vezes devem receber redobrada atenção. Indivíduos que estão com pensamentos de morte devem ser monitorados e, em alguns casos, internados em hospitais para sua proteção e sempre serem encorajados a procurar ajuda médica e psicológica. Por fim, devem ser o alvo de muito amor, respeito, acolhimento e cuidados espirituais. Jesus veio para dar vida em abundância. E o suicida deve saber que não há problema ou aflição que não possa ser resolvido por ele. Aleluia! Um aconselhamento cristão bem feito diante de pensamentos suicidas literalmente salva vidas. Vamos repetir esse último parágrafo. Por fim, o deprimido deve ser alvo de muito amor, respeito, acolhimento e cuidados espirituais. Jesus veio para dar vida em abundância. E o suicida deve saber que não há problemas ou aflição que não possam ser resolvidos por Ele, pelo nosso grande Deus. Aleluia! Glórias a Deus por essa certeza que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus abençoe você, amada. Até o próximo áudio.